Para tirar todas as dúvidas sobre essa doença de Chagas, eu estou ao vivo com o repórter Leandro Santiago, está ao lado do médico infectologista, Dr. Fernando Maia. E a gente quer que, logicamente, que o Leandro traga essa informação, porque, por exemplo, se uma pessoa for picada por um inseto barbeiro, o que essa pessoa deve fazer? O que é que os médicos recomendam? Acho que essas são as duas maiores perguntas que nós vamos iniciar nessa entrevista. É você, Leandro. Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você mais uma vez. Se você for picado, vá até o médico, procure ajuda médica e, se você puder, leve o barbeiro que lhe picou junto com você, como fez a Núbia no caso dela. O barbeiro que muitos dela que ela pegou, alguns estavam contaminados com o parasita. Não quer dizer que todos estarão contaminados, mas pode acontecer de alguns. Como você disse agora, o doutor Fernando Maia está aqui com a gente para falar mais sobre isso. Doutor, boa tarde. A gente está falando de uma doença extremamente grave, né? Sim, com certeza. A doença de Chagas já foi muito mais frequente aqui. Anos atrás a gente tinha casos e mais casos de doença de Chagas. Depois houve uma diminuição importante, porque esse besouro, chamado barbeiro, gosta de se esconder em casas de pau a pique, casas de barro. Hoje a gente quase não vê essas casas e por isso o barbeiro também se adapta, né? E é o que a gente está vendo. Há muitos anos a gente tinha casos de doença do coração por Chagas e também doença do intestino, que são as duas principais formas crônicas da doença de Chagas e que sempre há preocupação porque são doenças muito graves que podem levar à morte. A gente está falando de uma doença que tem cura ou não? Tem cura. A gente consegue curar se fizer o diagnóstico precoce, a gente consegue pelo menos controlar bem essa infestação, mas o problema é que muitas vezes essa fase inicial passa despercebida e a pessoa acaba fazendo a forma crônica e aí, infelizmente, a gente não tem como curar. Embora, que é importante dizer, nem todo mundo que faz a forma crônica necessariamente vai evoluir com doença do coração ou doença do intestino, mas sempre é importante fazer o diagnóstico correto para que se possa tomar medidas a tempo e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Onde se tem lixo, pode-se ter barbeiro? Sim, porque o barbeiro é um inseto que suga sangue de animais, então, das pessoas e também de ratos, por exemplo. Então, se tem rato por ali, o barbeiro também suga sangue desses animais e ele é atraído por isso. Então, por isso que é importante o saneamento ambiental, não juntar lixo, não juntar entulho, para não atrair ratos e, consequentemente, também não atrair os barbeiros para esse ambiente onde as pessoas estão. E aí o barbeiro pode sugar sangue das pessoas e transmitir a doença de Chagas. Como é que essa doença se manifesta? Inicialmente, geralmente 14 dias após a picada do barbeiro, a pessoa pode ter febre alta, febre baixa, depende do caso, pode ter infartamento dos gânglios, pode aumentar os gânglios no pescoço e pode também ter doença do coração, pode ter arritmia, por exemplo. E além pode ter aumento do fígado, do baço, também pode acontecer e pode aparecer um vermelhão na pele, embora isso seja menos comum. O mais importante é, se a pessoa foi picada por barbeiro, começou a ter febre, tem que pensar em doença de Chagas para poder fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento o mais rápido possível. A Secretaria, por exemplo, Municipal fala de manter portas fechadas. Eles são atraídos pela luz, é isso? Sim, eles saem à noite e são atraídos pela luz. Então, se você mantiver a porta fechada, com tela na janela, por exemplo, você evita que o inseto entre na casa das pessoas, ele fique do lado de fora. Isso é mais uma medida que a gente pode tomar para evitar que eles entrem nas nossas casas. Normalmente, ele pica no rosto? Ele geralmente pica, a pessoa tá dormindo, fica coberta até aqui, né? E aí ele pica nessa parte do rosto. Por isso que ele é chamado de mosquito barbeiro, exatamente por causa disso, porque ele pica geralmente na região da barba. Por isso esse nome popular do chamado triatoma, que é a principal espécie de barbeiro que faz isso. Foi picado, corre para o médico. Corre para o médico, faz o exame. Se for possível, leva o barbeiro para a gente identificar, para ver se ele está contaminado ou não. É importante que a gente sempre teve barbeiro aqui em Maceió há muitos anos, mas até agora não tinha sido encontrado barbeiro infectado com Chagas. E com essa notícia desse encontro, a gente precisa ficar mais atento. Então, se você foi picado, procura o médico, leva o animal, leve o besouro, para que ele possa ser examinado e, consequentemente, a gente consiga saber se aquele inseto estava contaminado ou não para fazer o tratamento, se for o caso. Tem outras formas de se contaminar? Ela pode ser transmitida também por via oral. Por exemplo, é muito comum na região amazônica por açaí, porque o açaí é moído in natura e a pessoa consome depois. Também já houve relatos de casos em outros lugares por caldo de cana, que também é consumida crua, né? Esse açaí que a gente consome aqui, por exemplo, não tem maior problema porque ele vem congelado. Então, mesmo que ele esteja contaminado, mas o congelamento mata a larva e ele não transmite. Então, o problema é quando a gente consome o alimento cru, in natura. E aqui não há, pelo menos aqui no Nordeste, não há relato disso.
Tá certo, obrigado pelas informações. Então é se cuidar, né, Wilson? Como disse a Secretaria Municipal, felizmente já não são registrados casos de doença de Chagas, mas todo cuidado é pouco, então mantenha o lixo fora. A gente mostrou agora na reportagem Lagoa Mundaú, ali as margens, muito lixo, é tudo que o barbeiro precisa. Se tem rato, tem barbeiro. Se tem outros animais, pode ter barbeiro por ali também. Volto com você.